Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, esse é o meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí o vídeo do canal do Grid Animes, a morte do Verdura em Tensei Shitara Slime da Taken Spoilers. Então bora ver aí, né, como que foi, né, essa morte, né, do Verdura no caso da Light Novel, o Sezumo, né, tudo. Eu, no caso, acompanhei o Sezumo, né, vi como que funcionou tudo, né, acompanhei até onde tá atualmente, vi o quão foda de fato o resumo tá. Então a gente acaba vendo alguma coisinha ali e aqui. Mas vamos ver se de fato foi essa coisa, né, que eu tinha visto, a morte que eu tinha visto no resumo, né? Pra ter certeza aqui se foi desse jeito mesmo que aconteceu. Então bora lá ver o vídeo. Vamos nessa. Conhecemos o Veldora, o nosso queridíssimo velhote otaku, o dragão O da dragão tempestade, otaku, que cara. depois de Já anos e viu um anos dragão preso em uma otaku? prisão, se tornou um eunuco, um cara que não quer saber de responsabilidades, que só quer ler os seus mangazinhos, brincar por aí, comer comida boa e dormir o dia todo. Esse O dragão é outro dragão nível, que era cara. para ser a deidade guardiã de Tempest, acima do Rimuru. O dragão que está sempre fugindo de suas irmãs porque tem medo delas. O Veldora é conhecido por diversas características, mas a principal, no fim do dia, é que ele é um dragão, e em Tensura, o maior poder dos dragões é, sem dúvidas, a sua imortalidade. Os Os caras não dragões morrem de não jeito podem nenhum, mano. verdadeiramente morrer. Porém, e se eu te falar que em Tensura, o Veldora já morreu uma vez? Você acreditaria nisso? Você ficou curioso sobre? Pois bem, hoje eu vou lhes contar sobre o dia em que o Veldora morreu em Tensura. Então, se eu te falar isso agora. E eu preciso te avisar que esse vídeo contém spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E tudo isso começou lá no volume 14/15 da Light Novel, onde acontece o arco da guerra contra o Império Oriental, que seria uma Foi das isso mesmo então, primeiras cara. Foi guerras esse que resumo mesmo que eu acontecem vi. em Tensura. E para dar um contexto Da hora, aí, a geral, partir seria desses basicamente, resumos aí fica depois muito de foda a história. centenas de anos de preparações e muita espera, o Império do Oriente finalmente decidiu que vai se mover para dominar completamente o mundo. E para eles fazerem isso, eles precisariam passar pela Grande Floresta de Jura. Afinal, é o principal caminho que liga o Oriente e o Ocidente do continente de Tensura. E é claro, o Rimuru, nesse ponto, já é um membro do Octagrama, sendo um verdadeiro Lorde Demônio poderosíssimo, e ele não iria deixar isso passar tão facilmente. Afinal, a floresta em sua totalidade pertence a ele e apenas ele. Então aqui eles entrariam em uma guerra, e essa guerra foi acontecendo, onde a vitória foi esmagadora ao lado do Rimuru. Eles simplesmente Nossa, os caras destruíram destruiu, o mano. lado do Oriente. A qualidade das Destruíram tropas dos mesmo o dois nível de lados força. eram muito diferentes em todos os sentidos. Porém, o Rimuru cometeu um erro. Ele não sabia disso, mas ainda assim, isso influenciaria o mundo todo neste momento. O Rimuru, que tinha acabado de destruir parte do exército do Império, foi se encontrar com o Imperador Rudra, para que assim, ou eles discutiriam como acabar isso, ou lutariam um contra o outro. E lá eles discutiram, e obviamente eles não conseguiram entrar em um acordo, e infelizmente eles tinham opiniões completamente opostas, e o conflito não seria possível de se evitar, o que é muito ruim para ambos os lados. E então o Rudra, que já tinha alguns planos em andamento, decidiu prender o Rimuru, para que assim ele pudesse colocar alguns deles em prática. E quais eram esses planos? Simples: pegar o Veldora para si mesmo e colocar ele do seu próprio lado. E para esse plano funcionar, o Rudra teria que usar suas duas cartas da manga. Primeiro, o dragão verdadeiro das chamas, Belgrind, que é a irmã mais velha do Veldora, que estava ao lado do Rudra, e ela iria ajudar ele em sua ambição para conquistar todo o mundo. E a outra carta na manga dele seria a sua habilidade final, Rei da Justiça, Mikael, que dependendo de onde você é, também pode ser Rei da Justiça Miguel, mas o importante aqui é a Rei da Justiça. E essa é uma habilidade muito roubada, uma habilidade que permite Pouco, né? que o Rudra Pouco coloque as pessoas quebrada essa sob habilidade. o seu comando, sob o seu controle como Tá peões. E louco. esse é um efeito muito bolado, cara. O Rudra é realmente muito OP mesmo. E o Rudra iria usar essas duas cartas para conseguir o Veldora para o seu time, para assim ficar ainda mais forte e poder dominar o mundo facilmente. E logo, a Belgrind, que é uma usuária muito habilidosa de magia espacial,
prendeu o Rimuru em um subespaço para deixar ele preso lá, para que assim ele não pudesse sair enquanto eles colocam os seus planos em práticas. E logo, com o Rimuru preso, a Belgrind saiu e foi atrás do seu irmão mais novo, o Dragão da Tempestade, Veldora Tempest. A Belgrind então rapidamente chegou até Tempest, porém não havia uma cidade lá, já que a cidade havia sido colocada dentro do labirinto da Ramírez para a proteção dela durante a guerra, ou seja, o labirinto da Ramírez colocou toda a cidade de Tempest dentro dele, para que assim ele pudesse manter a cidade protegida e segura durante as guerras que estavam acontecendo. Porém, é aquilo, isso não impediria a Belgrind, porque ela poderia destruir toda a área e destruir os primeiros andares do labirinto e ir descendo até destruir a cidade. Afinal, a Belgrind é um dragão verdadeiro. Um dragão ela verdadeiro, é cara. extremamente Uma potência poderosa. mundial. E enquanto ela destruía tudo em seu caminho, ela chamava pelo Veldora, ela chamava pelo seu irmão mais novo. Enquanto, é claro, o Veldora estava enlouquecendo de medo, já que ele tem muito medo mesmo das suas irmãs. Afinal, o Veldora é o maior medroso quando se trata delas. Mas, para proteger Tempest e seus cidadãos enquanto o Rimuru estava fora, o Veldora saiu do labirinto para enfrentar a sua irmã em um x1. Claro, primeiro, a Belgrind ofereceu a ele para trocar de lado, porque ela não queria machucar muito seu irmãozinho. Afinal, ela se importa com ele, ela não queria ter que bater nele até que ele concordasse em trocar de lado para ela. Porém, o Veldora também tem o seu orgulho e começa a lutar contra a Belgrind. E logo, dois dragões verdadeiros estavam se enfrentando em suas formas dracônicas e destruindo tudo que havia em sua frente. Uma luta entre desastres naturais, algo implacável. E por mais incrível que pareça, o Veldora lutou muito bem contra a sua irmã. Embora o Veldora não tenha tanta experiência de combate como a Belgrind, ele ainda é o dragão que possui mais magículas e elementos atrás do Veldanava. Ou seja, se o Veldora tivesse mais experiência, ele seria imbatível, mesmo dentre os dragões. Porém, o elemento da Belgrind é fogo, e esse é um match horrível para o nosso Dragão da Tempestade. Então, ele foi muito pressionado pela sua irmã, até que, no meio da luta, o Rudra se envolveu e deu um tiro no Veldora, e essa bala continha a sua habilidade final. E assim, ele colocou o Veldora sob o seu controle. Sim, amigos, não basta apenas dois dragões estarem lutando. O Rudra tinha que se meter e dar um tiro no Veldora Cara, pra colocar ele nossa, que sob ódio que eu o seu fiquei, comando. cara, nesse resumo. Sinceramente, ó, pilantragem cara. pura. Pilantragem O cara mesmo, é um cara. rato, meus Chegou pelas companheiros. costas e atirou, Enquanto mano. isso, no Costinha. subespaço, no momento em que o Veldora levou aquele tiro da habilidade única do Rudra, o Rimuru sentiu uma raiva esmagadora, meus amigos, junto de uma dor excruciante. E é claro que ele também sentiu a sua ligação com o Veldora se esvaindo pouco a pouco. Ele soube que ele precisava se livrar desses tolos imediatamente. O seu irmão jurado estava em grave perigo. E com isso, ele saiu do subespaço à força e se teletransportou para o campo de batalha, onde aqui ele lutaria não apenas com a Belgrind, Nossa, ele mas lutou também contra dois com o seu irmão dragões. jurado sob o controle do Rudra. Imagine E por o incrível que Rimuru, olha o pareça, patamar que o Rimuru conseguiu chegou, fazer cara. isso tranquilamente Lutou contra graças dois a Rafael. dragão. Ele usou a sua habilidade final, Rei dos Pactos, para bloquear completamente os ataques da Belgrind enquanto lutava contra o Veldora no 1x1. E a única maneira que o Rimuru encontrou de tirar o Veldora do controle do Rudra foi, sem dúvidas, o comendo. E logo, o Rimuru começaria a comer e devorar o Veldora na frente de todo mundo, pouco a pouco e pouco a pouco. Com isso, o Rimuru estava avidamente devorando o seu irmão jurado. E inclusive, durante esse processo, o Rimuru até mesmo evoluiu para um verdadeiro dragão com a ajuda da agora evoluída Olha só, Ciel. cara. E logo, Marquei, o ele Rimuru chegou. comeu o Veldora e ele deixou de existir no mundo de Tensura. E essa, meus amigos, foi a morte de Veldora Tempest. Porém, não fiquem tristes, carinhas. Não fiquem tristes pensando que o nosso dragão morreu. Não se esqueçam que o Rimuru tem o poder de reviver Veldora. Embora a ligação deles tenha sido cortada, nesse momento o Rimuru absorveu o núcleo do Veldora. E com isso, ele pôde restaurar sua conexão novamente. E assim, ele poderia, mais uma vez, restaurar o Veldora, restaurar seu corpo e salvar o seu amigo. Ou seja, depois de uma pequena morte,
o Veldora voltaria mais forte do que nunca no futuro. Ah, e claro, depois disso o Rimuru também devorou Abergrind, então ele meio que venceu contra 2 dragões verdadeiros ao mesmo tempo. O cara é pica, menor. Bravo, cara. Então, É no fim de duas tudo, potências o mundiais, Veldora foi cara. salvo pelo Rimuru. O Rimuru Dos evoluiu poderes e ainda colocou absurdos. outro dragão dentro do próprio bolso. De fato, uma vitória absoluta do nosso slime, não acham? Mas eu quero que vocês me digam aí as suas opiniões. Vocês ficaram putos porque o Rudra invadiu a luta no meio? Quem você achou que iria ganhar essa luta entre o Veldora e a sua irmã se o Rudra não tivesse se metido? Ah, Comenta aí, complicado, né, porque eu cara? quero Tipo, o Veldora saber. tava lutando E muito eu bem, sei que mas esse a é um irmã tema dele tinha uma bem quente força. de discussões. Então eu vou falar para vocês aqui. A força da uma irmã dele era coisinha. muito superior Primeiro, à dele. a Belgrind é sim, atualmente, mais forte que o Veldora, mas isso acontece por 2 motivos. Primeiro, o elemento dela tem vantagem sobre o elemento do Veldora. E segundo, ela tem mais experiência de combate do que ele. Ela sabe como utilizar melhor seus poderes e habilidades do que o Veldora. Porém, o Veldora é o único dragão verdadeiro atual que possui 2 elementos, além de que ele é aquele que mais possui magículas bem atrás do Veldanava. Ou seja, se o Veldora tivesse mais experiência e controle dos seus poderes, ele poderia facilmente esmagar todas as suas irmãs. Ele só perdeu porque ele é novo e inexperiente, fazendo jus a um irmão mais novo. Mas bem, esse, meus amigos, foi o dia em que o Veldora caiu nas mãos dos inimigos e foi morto pelo Rimuru para poder ser salvo, embora tenha sido uma meia morte. E aí, gostaram? Então é aquilo, se você gostou, deixa o seu likezão bolado aí, deixa o seu likezão aí, ó, tremendo, porque o seu like me ajuda demais aqui no meu trabalho. E é claro, a sua inscrição também, o seu like e a sua inscrição me ajudam muito, vocês não têm ideia do quanto que isso me apoia. E claro, eu queria avisar para todos vocês, eu comprei uma câmera, meus amigos. Sim, eu comprei uma câmera Canon T3i, ou seja, em breve a qualidade do canal vai ser muito maior do que está atualmente. Então, por favor, me esperem, porque logo logo meu rosto lindo vai aparecer para todos vocês, todos os dias. Então, com isso, eu vou concluindo. Então, eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou! É, deu pra ver aí, né, o nível de força que o Rimuru atingiu enfrentando os 2 dragões verdadeiros, né? Não é à toa que ele é considerado como um ser superior a muitas coisas, que, tipo, absurda a quantidade de força que o Rimuru conseguiu atingir, cara. Então é bem interessante, né, ter visto isso aqui novamente, ter visto novamente o resumo lá do 14 e 15 da Light Novel. É bem legal ter trazido novamente isso. Então é isso aí, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.